Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Continuando aqui o raciocínio de todos os vídeos que eu estou fazendo. Não é linear, como eu já falei no último vídeo, é uma construção de elementos para trazer aqui para a construção do raciocínio geral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que muitas vezes vai de 8 a 80 muito rápido. Seja um lado quem defende a meritocracia como algo especial, que se você seguir vai se dar bem, como do outro lado que ataca justamente esse conceito, como se não existisse mérito pessoal também. Então, vai de 8 a 80, cai em corrente política, etc., e sempre fica um discurso muito raso. Vamos para os argumentos. Eu venho do interior do Nordeste, do Ceará, e eu vivi várias culturas e já morei em cidades diferentes. Então, geralmente, quando a gente fala de meritocracia, eu sei que muita gente está falando de um conceito muito raso de que, se você se esforçar, aquela velha história, você vai chegar lá. Ao mesmo tempo, de por que que eu vim do interior do Ceará, vivi outras realidades, inclusive outras épocas, eu sei que não é tão bem assim. Depende muito do seu network, vai ser um tema específico no canal, mas no futuro. E que a meritocracia, ela, esse termo, ele ficou vulgar, rudimentar, é muito difícil de explicar o quanto você consegue atingir com o seu esforço. Mas vamos lá, vamos pegar as duas fronteiras. Tem um lado que diz que basta se esforçar, você vai ficar muito bem. E outro lado que defende que não existe meritocracia e você não consegue se dar bem sem um apoio institucional. Então, os dois lados não têm os tons de cinza que a vida traz. Quando você olha para a história, você sempre vê que um dispositivo novo, e eu falei muito isso nos primeiros vídeos, um dispositivo novo, ele cria um- uma nova classe. Então, como foi o estribo lá atrás criou a Idade Média, como foi a pólvora, consolidou as navegações, inventou praticamente a empresa privada, depois vieram os reinos, e aí veio o industrialismo, etc. Cada vez que algo desse é criado, uma era da indústria, uma era do serviço, uma nova elite surge, onde dá oportunidade de pessoas que não participavam da elite anterior a crescerem, gerarem riqueza, e o coletivo gera tanta riqueza que consegue levar todo mundo. Foi assim em toda a história. Hoje, um pobre de hoje, ele vive melhor do que um pobre na Idade Média, que vivia melhor do que um pobre em Roma Antiga, e assim vai. Então, a história do excedente de capital, construído com essa evolução da sociedade, ela vai criando situações que o casal Toffler, eu indiquei a terceira onda deles num vídeo anterior, mas eu indico toda a leitura deles, eles sempre falavam que a elite tecnológica atual, ela é controlada por uma elite anterior financeira, que é controlada por uma elite anterior a ela política. Durante toda a história você tem uma elite política, então você tem reis, monarcas, etc. Uma elite financeira, então os banqueiros, os donos de ferrovia, etc. E a nova elite, como por exemplo os líderes das empresas financeiras, de advocacia, de serviços que começaram a surgir ali no século XX. Assim como no século XIX, os novos eram os donos de ferrovia, etc. Só que agora a coisa está tão ágil, está tão rápida, que você tem uma mistura muito grande ao mesmo tempo de elite política, financeira e tecnológica. Talvez, quanto mais a gente avança, vai chegar um ponto que nós vamos ter a interseção muito forte. Na mesma geração, você ter os três dominando, pelo mesmo grupo ou as mesmas pessoas. É bem possível. Só que ainda hoje a gente tem algumas gerações, tanto na política, como na financeira, como na tecnológica. Quando uma tecnológica começa, como por exemplo o Brasil no começo do século XX, estava começando a se industrializar. Era uma nova estrutura tecnológica, criar indústrias, que traz uma nova classe de pessoas, os operários, os industriais, etc.,
Que naquele pequeno momento que falta mão de obra, você tem oportunidades de ascender socialmente. O presidente do Bradesco, por exemplo, entrou como um contínuo. E de várias empresas foi assim. Aí você estuda uma história do passado e diz: olha, a meritocracia funciona. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, quando esse mecanismo cria uma nova oportunidade, o profissionalismo naquela área, ele começa a ser criado. Na Idade Média, o estribo criou o cavaleiro, que definiu todo como a sociedade funcionaria. Formar um cavaleiro depois daquilo foi cada vez ficando mais rebuscado. E as elites que formavam cavaleiros, elas criaram mecanismos que só seus filhos se tornavam cavaleiros. Corta a cena para o presidente do Bradesco que começou como um contínuo. A coisa foi se profissionalizando e aquela elite, ela criou condições que só os filhos dela poderiam se tornar cavaleiros, ou seja, se tornar presidentes do banco. Por volta dos anos 60, 70, começou-se o conceito de MBA, de diploma universitário como item obrigatório, de MBA. Você chega nos anos 80 e 90, praticamente nenhum contínuo conseguia entrar sem um diploma universitário. Criou-se o famoso trainee, que nada mais é do que o contínuo de outrora. Só que agora com diploma universitário, muitas vezes, dependendo do banco e do cargo, tendo que falar dois idiomas e já com a pós. A elite ela vai criando condições que só os filhos dela conseguem operar. Então, quando você olha para a história, você tem que entender essas nuances. Só que, se você é pobre, se você saiu do interior do Nordeste, você não tem opção. Você tem que entender como você se relaciona naquela sociedade. Você está saindo de uma favela agora. Seu network não vai abrir porta nenhuma para você. O esforço que você vai fazer, se ele não for inteligente, inclusive, e se você não construir um bom network, ele não vai dar em nada. A gente precisa entender isso. Então, aquele discurso de que se eu basta ser um bom vendedor que você vai ganhar 1 bilhão, a gente sabe que não é assim. Não existem três que saíram desse modelo. Existem pessoas excepcionais. A gente tem que reconhecer que se você tirar toda a riqueza dela hoje, ela volta a ser rico de novo. Mas essas são as exceções. A gente não pode trabalhar ou criar regra com base na exceção. A gente precisa entender a exceção, entender o que é o modelo e como chegar lá. E como, entendendo isso, nos ajudar a chegar lá. Chegar lá que eu digo como eu vou me importar, como eu preciso construir o meu network. E eu acho que vocês já perceberam que está assistindo agora, de todos os vídeos que eu falei anteriores, eu vou chegar lá no network para começar a realmente entrar na construção do seu personagem no ambiente de trabalho, como você vai relacionar com sua família, como você vai construir sua carreira. E nada funciona se você não se entender onde você está ali no meio. Então, eu trouxe esses argumentos aqui sobre a meritocracia para dizer que, sim, tem dificuldades pela sua classe social, onde você está. Vai ser muito mais difícil você conseguir dar certo. Ao mesmo tempo que você não tem opção. Se você acredita que uma entidade externa vai te ajudar a dar certo na vida, a crescer, construir carreira, atingir os seus objetivos, seus propósitos, você vai ser iludido, como uma criança é iludida. Junta toda a criação e estrutura educacional que você tem hoje, é feita para educar adultos infantilizados. Então, perceba quais são os mecanismos que você precisa executar, precisa reconhecer, para entender que existem tons ali e não é 8 nem 80. Você precisa sim se esforçar, mas você precisa ser inteligente para entender aonde colocar esse esforço. Então, aguardo o próximo vídeo. Vamos continuando aqui o nosso raciocínio.